Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Vamos falar nesse vídeo sobre a lei de destruição. Vamos falar sobre os flagelos, a destruição necessária e a abusiva. A destruição recíproca dos seres vivos é dentre as leis da natureza. Uma das que parece, à primeira vista, não estar de acordo com a bondade e justiça de Deus. Mas o homem, como uma inteligência finita, que abarca sucessivamente alguns pormenores particulares e jamais o todo instantaneamente, não pode ter uma observação global da manifestação infinita de Deus. Se assim procede, é porque é relativa a nossa perfeição, para presenciar e apresentar a perfeição absoluta de Deus. Sabemos que o homem evoluído sabe que a verdadeira vida, tanto do animal quanto dele próprio, não está no invólucro corporal, e sim no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. E o que essas criaturas de Deus que Deus criou são instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Assim, para se nutrirem, os seres vivos destroem-se entre si, mas única e exclusivamente para obedecer ao equilíbrio natural, decorrente das leis de conservação e destruição conjugadas. Quando se considera a prodigiosa fecundidade de algumas espécies de animais e vegetais, pode-se avaliar a invasão resultante da intensa proliferação de seus óvulos. Exemplos: o bacalhau reproduz 4 milhões de óvulos, a truta 6 mil, e o esturjão 2 milhões a cada período de reprodução. Há, então, necessidade de causas destrutivas. As plantas também são muito prolíferas e servem fundamentalmente de alimentação para muitas outras espécies. As mortes coletivas dos homens, nas enchentes, quedas de barragens, aviões, navios afundados, pestes ou até mesmo doenças contagiosas, são também a necessidade do equilíbrio da criatura no planeta e jamais será uma fatalidade. Somente o conhecimento do princípio espiritual e do perfeito equilíbrio que constitui a harmonia da criação podem dar ao homem a chave desse mistério. Deve-se ter sempre em conta, na mente, que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Às vezes isso não é bem compreendido por nós, em função da relatividade das noções de tempo e espaço, porquanto um século no nosso mundo é um relâmpago na eternidade. Está lá na pergunta 737 do Livro dos Espíritos. O horror causado pela destruição abusiva permite ao homem recomeçar novas civilizações, cada vez melhores e com mecanismos mais adequados de preservação da vida, elevando em consequência o progresso intelectual e moral da nossa humanidade. O homem tem direito limitado de destruição sobre os seres inferiores da criação, como os animais e as plantas, a fim de prover sua nutrição e sua segurança. O abuso desse direito, por interesse econômico ou por crueldade, é que é prejudicial, e por isso o homem responde pelos excessos. Por outro lado, o excesso de escrúpulos na preservação dos animais e plantas pode levar à idolatria destes, criando medo e superstição. E essa preservação não chega a ser um mérito para o homem. Os flagelos destruidores fazem a civilização caminhar em poucos anos o que levaria séculos para conseguir-se a prática da lei do amor. Os homens de bem que sucumbem aos flagelos, terremotos, maremotos, inundações,
de tsunamis, não sofrem como os maus, pois, dada a sua condição evolutiva superior, a perda de uma veste como o corpo não tem a mesma importância que para o materialista ou para aquele mais apegado à natureza animal. Sabe-se, além do mais, que os flagelos naturais destruidores têm uma utilidade física, porque frequentemente mudam o estado de uma região, proporcionando no futuro melhores condições de aproveitamento para o próprio homem. São também provas que exercitam a inteligência do homem, fazendo com que ele avance mais depressa, desenvolvendo a sua paciência, a sua resignação e o amor ao próximo, a fraternidade. Ademais, além dos flagelos naturais, há os que decorrem da imprudência e ignorância do próprio homem, como o desmatamento, as poluições, a fome e as guerras. Falando nas guerras, ao contrário dos flagelos naturais, as guerras são provocadas pelo egoísmo e pela dureza do coração humano. Neste caso, a destruição ela é abusiva e revela toda a inferioridade e a ignorância do homem pelas leis divinas, adotando o direito do mais forte. Afirmam os Espíritos na pergunta 742 do Livro dos Espíritos, a causa das guerras é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. Quando houver fraternidade, não haverá mais guerras, nem orgulho, nem vaidade, nem egoísmo. Informam também, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 750, que o crime é igual, seja a vítima um adulto ou uma criança, razão porque a doutrina espírita afirma que o aborto continua sendo um atentado criminoso contra um ser que não pode se defender, constituindo-se nos atos mais nefastos de agressão à criatura humana. É abominável, seja em qualquer época. Deve-se, pois, até mesmo nos casos de legítima defesa, evitar a morte do agressor, pois aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma jornada evolutiva de expiação ou de missão. Atenuante ocorre nos casos de guerra, em que o homem é constrangido a matar pela força em função da proteção da sua coletividade. Mas se o fizer com crueldade, responderá por ela. A crueldade caracteriza as pessoas e os povos mais primitivos e ignorantes que só pensam na sua preservação, sendo envolvidos por espíritos imperfeitos que se comprazem nos sofrimentos das suas vítimas. Essa cumplicidade entre os espíritos e os encarnados será enfraquecida à medida que a civilização se adiantar sobre a influência de pessoas ou povos mais desenvolvidos. Os espíritos inferiores podem encarnar entre pessoas mais evoluídas, na esperança de progredirem mais depressa, mas geralmente essa prova se lhes torna penosa e sua natureza inferior os domina, tornando-se assim cruéis para aqueles que já sabem viver pacificamente. O progresso, no entanto, é a lei e surgirá sempre. Aos poucos, a legislação humana vai limitando a ação dos maus, até que se sintam, no futuro, totalmente deslocados quando se verão obrigados a deixar o mal para não ficarem sozinhos. Os maus se transformarão ao contato com os bons como animais que se domesticam. A pena de morte já existia entre os povos primitivos, no Código de Hammurabi, promulgado por volta do ano 2000 a.C., o mais antigo documento legislativo de que se tem notícia. Já tinha a pena de morte. Quantos foram vítimas desse assassinato legal? Sócrates, Giordano Bruno, Joana d'Arc, Jesus e tantos outros. Dizem os amigos espirituais, na pergunta do Livro dos Espíritos 760, que a pena de morte desaparecerá incontestavelmente
e a sua supressão assinalará um progresso da vida humana. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está um pouco longe de nós, mas não tanto. É necessário, pois, para atingirmos esse estágio, investir na educação, principalmente na infantil, na formação moral da juventude e melhorar o nível da vida das pessoas carentes. Há ainda o problema da falibilidade do julgamento humano, seja pela ignorância, pela emoção, pelas paixões ou pelos interesses diversos. Porém, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão, ainda até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 762 e 763. A pena de morte fecha ao réu as portas do arrependimento, frustrando as oportunidades de renovação que teria se ficasse vivo. Para o criminoso, basta viver para chegar às conclusões de que errou e precisa ser resgatado o débito contraído. Os povos evoluídos que adotam a pena de morte aos poucos vêm descobrindo essa verdade, restringindo assim os casos em que se aplica essa lei humana. Quem fere pela espada, por ela será ferido, disse Jesus. E essa é a lei de Deus. É só Ele pode aplicá-la. Somente Ele sabe como, quando e onde a criatura deve responder pelos seus atos com proveito para a sua evolução. Os que aplicam a pena de morte, em nome de Deus, estão incursos em homicídio e não compreendem a lei de Deus, que é, acima de tudo, misericórdia, e pode fazer o verdadeiro criminoso pagar o crime que cometeu com um trabalho produtivo. Não vim trazer a paz, porém a divisão. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Disse Jesus. Não, eu vos afirmo ao contrário. Eu vim trazer a divisão. Essas palavras de Jesus estão lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 51. Torna-se sumamente difícil um confronto entre as chocantes palavras pronunciadas por Jesus, quando, de modo geral, se encontram nos evangelhos apenas palavras de brandura e de tolerância por ele proferidas. No entanto, era de conhecimento do mestre que a sua doutrina não se implantaria sem acerbas lutas e dissensões. Numerosos conflitos surgiriam no mundo devido a interesses feridos e à derrocada de muitos dogmas e sistemas seculares. Lutas fratricidas, sanguinolentas, surgiram no planeta usando-se o nome de Jesus como pretexto. Muitas espadas seriam desembainhadas, dividindo as famílias, os povos e as nações. Jesus, na realidade, veio trazer fogo à terra, a fim de limpá-la dos erros e das mentiras, destruindo as ervas daninhas da intolerância e das superstições, a fim de que a cristalina doutrina por ele revelada se implantasse sobre os escombros das antigas concepções religiosas que, em vez de unir, separavam as criaturas. Em vez de unir os povos, separavam todos eles. Emmanuel, o iluminado benfeitor espiritual, que tantos ensinamentos tem nos deixado, consultado sobre o sentido das palavras de Jesus, esclareceu todos os símbolos do Evangelho, dado a meio em que se desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização,
com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz, para que a criatura se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime de Jesus, ainda e sempre, pode ser reconhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneado pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Palavras de Emmanuel. Deriva-se dessas palavras que a espada significa um instrumento renovador que não tergiversa com os seres humanos, nem contemporiza com as falhas daqueles que desejam manter o mundo acorrentado a inócuas tradições, vivendo sob a égide do obscurantismo e das superstições. Até o presente, não se estabeleceu uma só ideia nova e verdadeira sem que tivesse encontrado oposição, e muitos dos próprios inovadores têm pago com a vida pela ousadia de trazerem ideias que modificam costumes e sistemas. Se a ideia nova é notariamente falsa, se manifestasse, ninguém ia julgá-la suscetível de vir incomodar, deixando-na seguir o seu curso até desaparecer. Entretanto, se ela é verdadeira, se é fundamentada numa base sólida, se lhe prevê o futuro um secreto pressentimento, adverte os seus antagonistas de que constitui para ele um perigo e um desastre para a ordem das coisas, em cuja manutenção se empenham, atacam-na ferozmente e procuraram eliminar assim os seus adeptos. Desta maneira, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se concentra na comoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência dos seus detratores. É importante notar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrava em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Sócrates, o grande filósofo da Grécia, também ensinou uma doutrina até certo ponto em acentuada analogia à do Cristo. Entretanto, ela não prevaleceu no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra, porque não havia chegado o seu tempo. Ele semeou numa terra despreparada. O paganismo ainda desfrutava de uma acentuada pujança. Jesus veio proclamar uma doutrina que solapava pela base os abusos em que viviam os fariseus, os saduceus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Eles não trepidaram, por isso, em levá-lo ao Calvário, julgando que, matando o idealista, aniquilariam a ideia. Essa, porém, sobreviveu, porque estava alicerçada sobre a verdade. Tomou vulto porque correspondia aos desígnios de Deus. Nascida no pequeno e obscuro lugarejo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, opondo-se aos seus mais encarniçados inimigos, aqueles que porfiavam em combatê-la porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam com todo o fervor. Lutas das mais terríveis aguardavam ali os seus propagadores. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, não obstante, avolumou-se e triunfou, a ponto de, em apenas 3 séculos, causar a derrocada do paganismo. Entretanto, vencedores do paganismo, os cristãos de perseguidos se tornaram perseguidores. A ferro e fogo dispuseram-se a implantar a doutrina de Jesus no mundo, transformada segundo a interpretação humana. Possamos estar refletindo sobre esses ensinamentos para podermos crescer, evoluir e nos tornarmos dignos e merecedores de voltarmos a reencarnar na terra regenerada, o reino de Deus.
Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.